Vocês lembram do tema que foi falado, que foi postado no vídeo, sobre um assunto? A primeira carta de Paulo, um versículo, no capítulo 6, no verso 12. Nós vamos ler esse versículo e vamos tratar sobre Romanos 14. Que são recomendações de Paulo, né, para a comunidade que estava em Corinto e para a comunidade que estava em Roma. Nesse verso 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, até nós, em vários temas e vários encontros que nós já tivemos, esse assunto sempre foi mencionado. Capítulo 6, verso 12. Pode ajudar a procurar, temos. Em Coríntios? Isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 12. Nós vamos ler esse verso aqui e depois vamos voltar em Romanos 14. O texto diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí nós podemos fazer uma reflexão daquilo que eu tenho como licitude e como ilicitude. Eu posso fazer uma análise daquilo que eu acho que é e que não é. Eu posso pensar que algo relevante ou irrelevante em relação ao certo e ao errado. Eu posso meditar, pensar com atenção em tudo aquilo que já ouvi e aprendi e colocar-me sobre um patamar da minha existência e olhar à minha volta e dizer para mim mesmo o que é certo e o que é errado, diante dos conceitos que eu absorvi ao longo da minha existência, da minha vida. A cada um de vocês também essa reflexão. Não somente pela palavra que já foi anunciada, evangelizada, pelos lugares que percorremos, pela sociedade em si que nós vivemos e vivenciamos, no conjunto total, sendo ela dentro de uma lei constituída por homens e numa lei embasada por ordem de Deus, espiritualmente dizendo, na questão do mandamento maior, que nos 10 mandamentos que tem de ordem do primeiro ao 10º, Jesus resume só num, naquilo que nós já falamos, né? A gente sempre cabe lembrar, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Nós fazendo assim, nós cumprimos todas as leis dos profetas. Tudo aquilo que está escrito na velha aliança resume-se nisso e dá prosseguimento para a nossa vida. Andar para frente, caminhar com Cristo, evoluir espiritualmente à medida de Cristo Jesus, com nossos pensamentos, com nossas atitudes e com nossos gestos, e fazendo uma introspecção, olhando para dentro de nós, olhando o nosso dia a dia, nosso cotidiano, o que é certo e o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, o que é luz e o que é treva, e o que é os frutos disto, dessa natureza, seja ela pecaminosa, das trevas, o que é os frutos do Espírito, baseado na graça de Deus, através de Cristo Jesus, a qual recebemos como filhos adotivos, porque aceitamos a Cristo Jesus, o enviado Filho de Deus. Então, nisto, que muitas coisas foram colocadas, impostas pelo homem, que ao transcorrer do nosso dia a dia, a nossa cultura, a nossa maneira de se manifestar na sociedade, de conversar, de participar em conjunto com família, em sociedade ou dentro de uma denominada congregação, alguns aspectos que foram colocados sobre as pessoas como se fosse uma ordenança divina. E se nós analisarmos ao crivo da palavra, à luz da palavra, nada mais é do que coisas baseadas humanas. Se tu participa de uma instituição, se tu participa de uma associação, ou faz parte de uma empresa, tu vai andar conforme a empresa, conforme o patrão, assim determine e oriente para que o empregado funcione dentro daquela empresa. Tem que usar o jaleco, tem que ter o crachá de identificação, tem que estar com a barbeado, se caso for assim solicitado para a empresa, tem que ter o asseio, tem que cumprir os horários correspondentes, tem a questão de ética funcional. E dentro dessa empresa, dessa instituição ou associação, seja ela filantrópica, seja ela com fins lucrativos ou não,
ela compõe de um estatuto. Então, se você está dentro de uma organização dessa natureza, tem um estatuto que ampara e que determina que as pessoas têm consciência de participar daquele movimento, porque tem um estatuto que diz assim, ó, deve andar assim, deve andar assado, o chimarrão corre pela mão direita. Dentro de um CTG não se usa o chapéu. São um estatuto de uma instituição folclórica gaúcha. Então tu está lá dentro, tem que participar dessa forma. Dentro de uma empresa, tu observa dentro de uma empresa que todos eles usam uniformes dentro de um critério que identifica cada funcionário onde eles estão. É a empresa, são funcionários que estão ali lotados trabalhando ali. Conforme for a situação do trabalho, tem que usar o EPI, óculos de proteção, protetor auricular, capacete, luvas, avental, botinas. São coisas de estatutos. Agora, correspondente ao comportamento de cada um dentro da empresa, dentro da instituição, em qualquer lugar que seja, nós temos pessoas que nasceram de novo. Pessoas que reconheceram Cristo na sua vida e encontraram-se com Cristo no caminho, e que todas essas outras coisas que compõem o conjunto da história do homem dentro da sociedade, ou dentro de uma questão constitucional federativa do Brasil, ou dentro de uma instituição, seja ela empresarial, ele obedece porque não vai ser diferente dos outros, porque ele faz parte do contexto. Agora, na graça em Cristo Jesus, nós somos libertos de todo julgo de pecado e servidão da lei. Então, nesse novo nascimento ao qual nós estamos incorporados em Cristo, todas as outras questões que ordenam ao homem que faça isso, não coma aquilo, não coma isso, não faça assim, não faça assado, não tem nada a ver com o novo nascimento. E agora nós vamos ver em Romanos 14, o que fala sobre isso. E nós vamos ler pausadamente, mastigando este assunto. Romanos 14. Nós lemos 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Agora Romanos 14, a partir do primeiro verso. É só voltar ali do 1 Coríntios, é um livro antes da primeira carta aos Coríntios. 14. Verso 1 a seguir. 14. Tá aí, 14. A tolerância para com os fracos na fé. É o que diz o meu texto ali em cima. Tem alguma tradução diferente? Em cima do... O meu fala tratando com os fracos na fé. Aqui diz a tolerância para com os fracos na fé. O que diz o texto de vocês aí, ó, do irmão? Mesmo. Do irmão ele diz de uma forma diferente. Tratando, né, com os fracos na fé. A tolerância é uma coisa tão engraçada que muitas vezes nós não toleramos certas coisas, mas queremos que as pessoas tolerem a nós. Então quando a gente se põe no lugar do outro, como é que tu gostaria de ser tratado? Então é dessa forma que deveríamos pensar. Por isso que a gente fala, sempre reflete, que o novo nascido tem a mente de Cristo. Pensaria ou pensa como que Cristo agiria diante de tais circunstâncias. O que Cristo faria? Se o teu novo nascido está em Cristo, tu faria tais coisas dessa forma, dessa ordem. Então é desse princípio que nós deveríamos ou devemos raciocinar. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas, sobre dúvidas. Ele está enfermo na fé, ele tem a dúvida, mas tu não tem dúvida, tu tem certeza, tu tem convicção sobre a tua fé. Só que essa questão aí tu não vai colocar sobre uma imposição sobre o outro que está fraco. Porque um crê que tudo se pode comer, já o outro, que é fraco, come legumes. Isso é na questão, ele está falando de uma composição sobre alimentação, mas na verdade é espiritual. Diz, olha, Filipenses 4,13 diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. E como é Paulo que escreveu Filipenses 4,13, ele está sabendo que todo nesse sistema, em cada comunidade que ele estava ali trabalhando e colocando pessoas para cuidar dessas comunidades, ele está recomendando.
O que come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. É Deus que recebeu, não é tu. É dizer, quem és tu que julgas o servo alheio? Aí nós vamos lá, Mateus 7, que fala sobre a questão do julgar. Mas nós vamos só para lembrar que Mateus 7 fala sobre essa questão do julgar ao outro. Tu tem uma trave tão grande e quer tirar um cisco do olho do teu irmão. Jesus fala, e Mateus escreve. E aqui, quem é tu que julga ao servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Quem firma os passos dele e nosso é Deus, não é eu. Eu posso ajudar, mas não posso colocar coisa para dificultar ele nessa caminhada. Um faz diferença entre dia e noite, dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aqui está falando a questão do judaísmo. Um colocava que sábado, tinha que guardar o sábado, e eles diziam, nosso Deus é Deus de segundas, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Deus de sempre. Meu pai trabalha hoje, não importa que eu trabalhe também, Jesus falou. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças também a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Quem tem fé, ele vive para o Senhor. E se assim ele morre nesse tempo presente, ele vive também para o Senhor, porque ele vai ser resgatado, porque ele vai ser levado, porque o seu corpo vai ser transfigurado, porque ele vai ser arrebatado antes, talvez, da morte, mas depois de morto ele vai ter a possibilidade de viver eternamente com o Senhor, porque ele crê em Cristo Jesus, que vive. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morramos para o Senhor, assim morremos também. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor, somos dele. Foi para isso que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos, ou seja, aquele que está vivo, permaneça vivo espiritualmente. Aquele que morreu na circunstância espiritual, que morreu na questão do físico, quem sou eu para dizer que aquela pessoa morreu condenada? Quem sou eu para dizer assim, aquela pessoa caiu e morreu sem receber a salvação? Eu estou participando de uma questão já dentro de um fórum, que eu sou um advogado, que eu sou um juiz ou um promotor. Eu sou um servo igual aquele outro. Então não cabe a mim esse julgamento. Cabe a mim nessa caminhada andar com consciência que creio em Deus, creio em Cristo, e que eu ajude aquele que está fraco a caminhar junto comigo. E se eu estiver fraco, peço que alguém mais forte que eu me ajude a caminhar nessa caminhada. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Então todo mundo que hoje fala que não existe Deus, todo mundo hoje que acha que, na sua concepção, que Deus é esse? Que tantas coisas estão acontecendo, que tanto desastre, que tantas corrupções, que tanto ódio, que tanta mentira, que tanta ladruagem, que tanto assassinato. Que Deus é esse? Tá, mas eu não tenho uma opção? Eu não tenho a minha escolha? As pessoas fazem porque têm as suas escolhas. As pessoas constroem e destroem. As pessoas tiram a vida. Deus dá a vida e eles tiram a vida. As pessoas roubam. Tem jovens aí com toda a força, com toda a saúde que a gente vê aí na televisão mostrando que são presos com toda a força, com todo o vigor físico, assaltando velhinhos. E a escolha? Mas que escolhas erradas estas? E o que Deus tem a ver com isso? Eu ouvi, eu entendi. Os meus pais me criaram e esses não têm pais? Aí eles colocam culpa que foram criados dessa forma, mas a gente vê tudo na classe média, na classe baixa, em todas as classes tem o bem e o mal. Não é questão social, não. É questão de entendimento. É questão de caráter. É questão da pessoa nascer em Cristo. Quem não nasce em Cristo continua torto na sua vida, porque ele não crê. Ele não crê, só crê nesse plano terreno, porque ele faz e desfaz. Ele acha que ele é o dono de tudo, daquilo que ele faz. Ele não vou dar conta para ninguém. Aquilo que eu faço eu vou dar conta hoje. E ele nem acredita nessa lei que existe, a lei humana, a justiça, de tal forma que amanhã eu vou estar solto. E o que Deus tem a ver com isso? Das escolhas das pessoas?
De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós, diante do trono, vai se dar conta de Deus. A liberdade e o amor, ou a caridade. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Não dificulta a salvação do teu irmão. Diz que a porta é estreita. Tem alguns que querem afunilar cada vez mais essa porta. Cada vez mais estreitar. Jesus é essa porta. Eu encontrei com Jesus, eu encontrei a salvação. Esse jugo que foi quebrado quando Jesus morre na cruz, esse jugo, os outros estão botando de volta esse jugo nas pessoas. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Bota um jugo que as pessoas vivem com medo e opressão, com medo, oprimidas. Agora, a liberdade que eu tenho em Cristo não é para dar ocasião ao pecado, a fazer aquilo que eu quero e que imagino. Pois é o que nós vemos ali. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Em Filipenses 4,13. Mas em 1 Coríntios 6,12 fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, esse discernimento, cada um que tem em Cristo, o novo nascimento em Cristo, ele tem essa percepção de que aquilo que eu plantar eu vou colher. E se eu não plantar, não vou colher nada. Mas se eu plantar boa semente, bons frutos eu vou colher. E se for plantado em mim uma boa semente, no meu coração, eu vou produzir bons frutos nessa minha caminhada. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Se é de Deus, não é imunda. O que naquela visão de Pedro ali, que tem a toalha que desce com os animais imundos, segundo a lei judaica, era imundo aqueles animais, não era para ser alimentado, não era para matar, não era para comer. Deus manda, mata e come. Eu estou te dando, eu estou dando, eu já santifiquei. Se Deus santificou, quem é o homem para dizer que é impuro? Que não pode? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? O que é pecado? O que é certo, o que é errado? O que é pecado aqui? É pecado na China, no Japão. As diferenças que nós temos é cultural. Agora, se lá no Japão ele aceitou Cristo da mesma forma como eu aceitei, nós estamos no mesmo caminho. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Eles estavam tão ferrenhos com essa questão aqui, o judaísmo, com a questão da alimentação, que Paulo está sendo enfático em cima dessa questão aqui. Olha, tu quer comer legume, come. Tu quer comer carne, come. Mas não fala daquele que não come. É a mesma coisa da nossa vida em sociedade. O que é certo e o que é errado? Será que eu ouvindo 24 horas música gospel vai me santificar? Ou vai me tornar uma pessoa neurótica? Eu não preciso escutar uma música 24 horas de gospel para dizer que eu sou santo. É na minha caminhada que eu vou demonstrar minha santidade. Agora, se me faz bem escutar, escute. Agora, aquele que não escute, não deve ser falado daquele que está escutando. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. Aquele que escuta, amém. Aquele que não escuta, amém também. Diante do Senhor, tu estás diante do Senhor nessa caminhada. Não importa se tu escuta ou não escuta. Não importa que tu caminhe com o Senhor. É os frutos que tu vai produzir. Claro que tu pode muito bem vigiar. Letras de música, apologia ao crime, apologia à droga, apologia à prostituição, apologia ao escárnio, apologia a fazer tudo que não presta. Isso nós somos sabedores disso. Agora quer dizer que eu não posso escutar uma música gaúcha? Que eu não posso escutar uma música romântica com minha esposa? Da onde está escrito isto? É pecado? Não, é coisas impostas pelo homem, não tem nada a ver. Jesus Cristo foi numa festa lá na bodas de Caná, na Galileia. Tinha música. Era música gospel? Não. Era música judaica. Eles tocavam, cantavam e dançavam. Tá, agora virou um banzé. Amigos, amados irmãos, não é isto. É tudo na medida certa, conforme o Espírito Santo identifica conosco e nós identificamos com o Senhor a nossa vida. Nada de extravagância. Tu come legume, come. Tu come carne pesada, come. O que teu espírito digere nisto, na tua consciência? O que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Agora, não adianta eu dizer, dentro de uma circunstância, dentro de uma denominação específica, venha como está. Daí o irmão vai na frente, chora abraçado. Venha como está. Tá, agora é assim. Tem que ser assim, tem que ser assim e tem que ser assim. A pessoa sai com medo de dentro, não sabe mais para onde vai.
Não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, não posso fazer nada. Então, mas onde é que está escrito? Onde é que está escrito que tais coisas eu não posso fazer? Se eu nasci de novo, aquele Deus que me abraçou por intermédio de Cristo é o mesmo que está me dizendo para ti, na tua consciência, no teu coração, nessa caminhada: isso eu posso, isso eu não posso, isso é bom, isso não é bom, isso é agradável, isso não é agradável. Deus não está contente porque eu sinto o Deus dentro de mim, dentro do meu coração, e Ele testifica comigo a minha fé de que eu estou certo ou de que eu estou errado. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Dá uma xingada na loba ali, senão... Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida. Olha só, o reino de Deus não é comida. Agora ele para. Nem bebida. O princípio de tudo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Paulo está testificando aqui porque o judeu estava muito preocupado com o que ele estava comendo. Ele estava muito preocupado com o sábado. Ele estava preocupado muito com a lei mosaica. Não pode isso, não pode aquilo. É imundo. Ó, esse dia não pode. Nós encontramos sexta-feira passada, que era a véspera de Páscoa, e nós falamos aqui da seguinte forma: todo dia é dia santo para o Senhor, porque me santifico na presença de Deus todos os dias. Não tem um dia específico. Se é data, se é calendário gregoriano, papal, é coisa de homem. Agora, se as pessoas vivem assim, amém. Não eu que vou dizer, não faça. Cada um com a sua fé. A minha fé não pode interromper a fé do outro. Não pode dizer que a minha fé é maior que a do outro e que o simbolismo religioso de outras pessoas é diferente do meu, eu sou melhor do que o outro. Eu tenho que demonstrar na minha caminhada para aquela pessoa que, através dos frutos da graça, do amor, da paciência, da perseverança, que eu entendo ele, que eu entendo ela, e que aquele Deus que eu sirvo, da concepção dele, é o mesmo Deus que eu sirvo, mas só que é da maneira dele que ele foi ensinado e doutrinado. Agora, é eu, é você, é nós que vamos revolucionar? Não. Fizeram lá atrás e fizeram de uma forma equivocada, ficaram a mesma coisa. Disseram que tinha feito uma reforma, não fizeram a reforma, eles ficaram dentro. Ficaram dentro, só mudou alguns aspectos. O sentido é a que nós temos falado, debatido, conversado com respeito de todas as outras denominações, onde tem as pessoas que estão reunidas para ouvir a palavra, para meditar nessa palavra, para ouvir os conselhos, para andar na presença do Senhor. É que ninguém é melhor do que o outro. Nós nos colocamos como servos nessa caminhada junto com Cristo, para servir, para ajudar, para ser companheiro, para ser amigo, para dar o ombro, para dar a mão, para dar o auxílio, através de Cristo Jesus. Se as pessoas fazem assim, não podemos estar falando. Se as pessoas fazem diferente de nós, deixa que assim as faça. Se nós cuidarmos da nossa casa, do nosso lar, do nosso convívio, e ensiná-los daquilo que nós aprendemos, a gente já está fazendo uma grande parcela de contribuição para o reino dos céus. Mas aí daí que adianta eu, vamos dizer assim, sair pelo mundo, pregar o evangelho, achando que vou ganhar almas e perder a minha? Não tem obrigação. Essa obrigação que as pessoas batem porta em porta aí, eles fazem um trabalho, e às vezes muito perspicaz, ou seja, são muito eficientes no trabalho, mas com um propósito totalmente distorcido da palavra. Porque tem uma Bíblia que eles usam aí que não tem as partes, que eles distorceram os versículos e colocaram conforme a concepção daquele que fundou as denominações. Eu nem vou citar os nomes aqui, porque a gente está postando no YouTube, depois as pessoas podem se ofender, e nós não queremos ofender ninguém, nós queremos somente amar as pessoas do jeito que elas são, e que esse amor as pessoas entendam em nós quando exala o perfume de Cristo. É o Cristo Jesus que nós cremos, é esse Jesus que nasceu e vive para todos sempre. Porque nem nisto serve a Cristo agradável, é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Edificar, isso é crescer. Edificar é crescer. Edificar é uma base que foi feita ali na casa de vocês, Michele.
que é um fundamento sólido, forte, com profundidade, aonde as colunas são bem fortes, que contemplam uma casa em cima, e se querendo, faça-se outra, um segundo pavimento, porque tem estrutura para isso. A nossa edificação espiritual é quando a gente está embasado nesse Evangelho de Cristo, olhando para Ele, nessa pedra de esquina angular, que a nossa vida espiritual seja edificada em cima desta pedra angular, é que a gente tenha firmeza naquilo que estamos fazendo, que nós temos esse entendimento a respeito da palavra, do Espírito Santo que unge nós e nos consagra a Deus como novos nascidos em Cristo, e nós temos força e edificação de falar para alguém que nos pergunta, para nós, dessa esperança que nós temos. E essa reflexão que a gente faz, a gente sempre lembra, isso vai estar escrito em 1 Pedro 3 e 15, que edificar e colocar o Senhor Jesus no trono do nosso coração, como o Senhor da nossa vida, e a gente conseguir responder sempre com autenticidade, com força, com humildade, com sobriedade, com amor e mansidão, desta esperança que nós temos. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Pô, o Senhor mandou o seu Filho para que viesse, para humilhasse essa terra, morresse em cruz, e agora eu vou escandalizar o meu irmão. Por isso que nós falamos em várias reuniões, quando eu estava ali naquela congregação falando, dizendo assim, não foi Abraão, não foi Moisés, não foi Pedro, não foi Maria, não foi Tiago, não foi tu, pastor, não fui eu, foi Cristo. Foi Cristo que morreu pela humanidade. Então não inventa coisinhas. Não inventa coisinhas para atrapalhar a vida das pessoas. Não bota jugo que já foi quebrado na cruz. Não coloca coisinhas que não existem para manipular a vida das pessoas. Nós estamos livres em Cristo. Essas coisas foram quebradas em cruz ali, na morte de cruz. E quando Cristo ressurge dos mortos, nós revivemos em Cristo. Bom é não comer carne, e nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. É como nós falamos também, naquele dia. Um dia específico para comer peixe. Eu como peixe porque gosto. Agora, se eu quisesse comer carne, eu comeria. Só que eu nem saí para dizer para os outros, olha, estou fazendo churrasco hoje porque é só para escandalizar o irmão. Eu não vou escandalizar ele. Jesus morreu por ele também. Agora, se ele quer seguir esse rito, siga. A fé dele não vai interferir na minha, nem a minha vai interferir na dele, desde que os meus frutos produzidos nessa caminhada contamine ele. Que ele veja em mim algo diferente que ele não vê onde ele está. Se eu for para um lugar por costume e tradição, de pais, de avós e de bisavós, somente por um ritual, por um sistema, mas dentro do meu entendimento ainda que não está, que está com obscurantismo religioso, que ainda não abriu esse véu do templo e não rasgou no seu coração a palavra, a gente tem que demonstrar com carinho, com mansidão, levando essa semente, essa semeadura, abraçando e amando a Ele, porque Jesus foi o que morreu por Ele, e morreu por mim, e morreu por todos. Tens tu fé? Tenha para ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que faço, naquilo que aprova. Que bom que tudo aquilo que eu faço diante de Deus ou diante dos homens, eu tenho na minha consciência que é aprovado. Eu não me condeno naquilo que faço. Se um come carne, se um toma vinho, se outro come peixe, se outro toma água, come legume, se outro não come, ou não escuta música, ou não canta, ou não dança, não vou me escandalizar. Mas a minha consciência diz, tudo aquilo que eu faço, eu aprovo. E bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher que nasceu de novo e tem essa consciência tranquila diante de Deus e perante os homens, porque Lucas fala ali sobre Jesus, e crescia o menino em graça e sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Era menino. E nós que devamos crescer espiritualmente, de graça e sabedoria diante dos homens e diante de Deus. E não nos condenamos perante a qualquer pessoa da sociedade ou perante das famílias ou da congregação que alguém está frequentando, dizendo assim, eu não me condeno naquilo que faço. Quem és tu para estar me acusando? Eu que vou dar conta diante de Deus daquilo que faço. Eu não tenho um jugo que me coloque, não sou manipulado por homem nenhum. Graças a Deus, fui liberto disso. Eu tenho que dar satisfação à minha cônjuge, minha filha, os meus pais. Sempre temos alguém para dar uma satisfação. Sempre temos.
Mas quem que vai dar conta da minha vida para Deus? É eu, é você, diante de Deus, ninguém mais. Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado.